Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre como usar aqui no 989 ou no N8N, usando automações com inteligências artificiais. O pessoal perguntou nos últimos vídeos, né? Pô, mas você não mostrou como é que usa agentes de IA, coisas do tipo. E o poder da automação é muito por si só do que necessariamente da inteligência artificial, tá? Inclusive teve um comentário do pessoal que falou, agora que vocês vão começar a usar automação, e não, a gente já usa automação na fábrica de plugins há um bom tempo. Inclusive eu peguei um vídeo aqui de 2021, julho de 2021, onde a gente fez um projeto para uma cliente que era uma automação interna dentro da loja virtual dela. Até o Google Chrome era diferente, olha como que era em 2021. E a gente fez aqui uma automação interna de promoções, onde as promoções ligavam a algumas regras e se essas regras fossem cumpridas, aí o usuário tinha algumas mensagens ou comportamentos ou outras promoções que poderiam ser ligadas a ela. Vou dar um exemplo aqui como funciona essa automação que a gente fez para eles. Ó. Padrão que eu coloquei especificamente para o cliente, categoria, tema, valor do carrinho, cidade, estado, CEP, e por último é a premiação que ele vai ganhar. O que ele ganha de promoção? Então, por exemplo, se colocar um produto, trouxe o produto para cá, eu vou selecionar o produto. Então, por exemplo, o usuário precisa ter um determinado produto no carrinho para receber a promoção. Então, posso vir aqui na lista, vai ter vários produtos aqui, sei lá, se ele tiver o relógio, Beer, Urso, Splash, vou salvar, informações salvas, e ele está além do produto, ele precisa ter uma determinada categoria. Né? Aí eu posso clicar aqui para me editar a categoria que eu quero colocar. Então, por exemplo, vou colocar, sei lá, Biloop é a promoção. Então, ou seja, se ele tiver esse produto e qualquer produto da categoria da Biloop. Enfim, aí toda uma automação que é feita desde 2021, a gente usa esse tipo de serviço, né, esse tipo de mecanismo, tá? Agora, uma confusão que o pessoal faz muito, até queria um workflow aqui para demonstrar, e não vai ter nem tanto uma confusão, mas um risco de quando você vai acabando usando esse tipo de coisa para aprender ou para demonstrações, mas tem sempre que pensar em como você vai aplicar essa solução no mundo real, tá? Por que eu digo isso? Porque quando você vai começar aqui uma automação e você pode vir aqui escrever, por exemplo, IA, você vai ter várias opções. Você tem, por exemplo, agente de IA que você pode começar. Vou clicar aqui para mostrar. Ó. Então você tem aqui, deixa eu fechar aqui. Né, ó. Então repara que ele começou aqui uma conversa quando é iniciada, né, recebida. Você pode selecionar o modelo, né, de memória, né, o modelo de inteligência artificial, a Llama, o OpenAI, a da Anthropic, etc. E como que você vai guardar a memória e alguma ferramenta para ter a saída aqui do seu do que aconteceu, tá? Só que tem muitos vídeos na internet, muitos guias, tutoriais, até templates que estão ligando muitos serviços de IA dentro do fluxo. E isso é um problema, porque você fica totalmente refém do modelo e das empresas, né, que você está utilizando, ao invés de usar uma camada de abstração. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui escrever OpenAI, tem aqui OpenAI, poderia usar aqui OpenAI direto já, tá vendo? De listar assistentes. Se eu fosse na Anthropic, né, eu colocasse aqui o da Cloud, ele tem aqui, tá vendo? Da Anthropic Chat Model, tá vendo? Eu poderia vir aqui e colocar o Gemini, tem itens aqui do Gemini, do próprio Llama, né? Então, ou seja, você tem vários elementos que você pode colocar dentro aqui do seu fluxo, porém você vai ficar refém, né, desse serviço. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, eu nem vou muito entrar aqui nesse mérito, porque tem 1 milhão de vídeos na internet falando sobre isso, mas o que eu faria, que para mim me parece fazer muito mais sentido, tá? Por exemplo, quando eu venho aqui, eu vou criar aqui uma chamada usando HTTP, ao invés de usar os modelos prontos ali. Vou mandar via post, e ao invés de eu colocar, vou usar por exemplo a OpenAI. Ao invés de usar a OpenAI diretamente, eu tenho uma camada de abstração que eu coloquei na minha própria API. Tá vendo? Então tem um endereço aqui, tá vendo? api.diosmejunior.com.br, e aqui vou usar o GPT-4 com agentes mini.
né? Então eu poderia vir aqui, colocar essa chamada aqui, né, ó, e mandando os parâmetros, né, do que eu quero enviar. Então eu tenho alguns parâmetros aqui que eu preciso enviar, de autenticação e tudo mais. Então eu vou até colocar aqui direto. Vou colocar aqui a origem. O token aqui acho que já está salvo. Eu vou ter que validar depois se o token está salvo. Aí eu vou colocar aqui N8N. Vou colocar aqui o prompt. Vou adicionar um parâmetro aqui, vou colocar o prompt. Então vou colocar aqui, me conte uma piada, né? E eu vou colocar aqui o max tokens, né? Porque eu não quero que ele gaste tokens. Que isso é uma coisa que quase ninguém fala, né? Porque você usar esses modelos de inteligência artificial não é de graça. Inclusive as empresas querem vender tokens, é o produto delas, né? Então você tem que ter o controle disso. Então, ou seja, deixa eu só verificar aqui a autenticação. Eu já tenho salvo aqui, ó. O token, beleza. Então eu estou fazendo aqui a minha requisição para a OpenAI e eu vou mandar aqui para ele gerar uma piada, o prompt aqui, claro, só um exemplo, né? E aí o resultado que eu tiver dessa chamada eu dou sequência. E aí eu coloco aqui essa chamada aqui para uma camada de abstração, onde eu vou chamar o GPT-4 Agents Mini dentro da minha API. Pô, mas se eu posso colocar aqui dentro direto, por que eu vou fazer uma camada de abstração? Eu vou até fazer um diagrama aqui, ó, para ilustrar o porquê que isso é útil, tá? Por exemplo, vou criar uma nova página aqui. Então, olha só, imagina, estamos aqui fazendo uma analogia, né? Então, imagina que aqui a gente tem uma pessoa, certo? Que fala português, certo? E ela vai se comunicar com uma pessoa que fala chinês. A pessoa que fala português não fala em chinês e a pessoa que fala chinês não fala português, certo? Então, de alguma forma, elas vão ter que encontrar um jeito de se comunicar. Tem algumas coisas que elas vão, com o tempo, acabando se entendendo. Pô, eu sei que banana é tal coisa, eu sei que oi, obrigado é tal coisa. E com o tempo, cada vez mais, eles vão encontrar maneiras de se comunicar. E vai dar certo com o tempo, vai ser difícil, né? Mas vai dar certo, né? Cada um tem o seu interesse em comum ali de se comunicar. Só que imagina que nesse tempo que a gente estava aqui, que eles estavam já se entendendo, o chinês aqui mudou. Ou seja, não é mais a pessoa 1 que fala chinês. Agora, quem está aqui é a pessoa 2. É o outro chinês que está aqui, que não estava acompanhando a conversa, que não sabe o que estava acontecendo. Logo, todo aquilo, conhecimento que você tinha aqui, você não tem mais com essa nova pessoa. E como você resolve esse problema? Ora, você vai resolver de uma maneira muito simples. Se você tiver no meio dessas duas pessoas um tradutor. Por quê? Se você tem um tradutor aqui no meio da pessoa que fala português, da pessoa que fala em chinês, não importa se a pessoa que fala em português mudar ou se o chinês mudar, porque o tradutor conhece as duas línguas e vai manter tudo funcionando. Nessa analogia, o que a gente quer dizer, então? O pessoa que fala português é o negócio, a empresa, a ideia, a startup, o aplicativo. A pessoa 2 que fala chinês é a inteligência artificial. Então, vocês não podem pensar em montar um negócio dependente de uma única empresa. No caso aqui, por exemplo, a OpenAI, ou Llama, ou o que seja. Porque se mudar essa empresa, como é que faz? Você perde tudo, todas as suas integrações, todas as suas comunicações? Não faz sentido. Por isso que, tendo uma camada de abstração, se eu precisar a qualquer momento mudar o GPT-4 Mini Agents, eu mudo na minha API, mas dentro do meu fluxo nada muda, porque aqui continua sendo uma chamada de API. O que vai acontecer aqui dentro não vai ter interferência. Inclusive eu tenho outros modelos aqui de Mini Agents, eu tenho da Cloud também, tudo mais. Ah, Diógenes, mas é só um cenário hipotético. Será? Eu vou dar um exemplo usando um cenário real de um cliente que teve esse problema. Por quê? Eu já até mostrei isso aqui em outras oportunidades. Olha só, esse cliente da fábrica de plugins, ele quis usar a inteligência artificial para facilitar o processo de cadastro. Porque como o cadastro é muito longo, vamos usar a inteligência artificial
para que o cadastro fique mais fácil para o usuário. Então, quando o usuário clica aqui em se cadastrar, o que acontece? Ele tem que seguir por essas 10 etapas de cadastro. Então, a gente montou um assistente para ele, onde a gente usa aqui uma inteligência artificial para mandar as perguntas para ele e o usuário ir respondendo e participando. Né? Então, ele perguntou ali qual é o meu nome, então vou colocar aqui meu nome, vou colocar aqui e tal. E funciona, no conceito, funcionando muito bem. Só que, o que a gente começou a perceber? Primeiro, o custo que é cada usuário para a empresa, porque, lembra, a inteligência artificial cobra tokens para você poder utilizar. Então, todo cadastro que você tiver dentro da plataforma vai ter um custo maior, né, porque você está usando a inteligência artificial para isso. E outro ponto é que a inteligência artificial não é necessariamente inteligente. Ela é unicamente um grande um completador de textos avançado. Então, muitas das vezes, o que estava acontecendo? Aqui eu coloquei meu nome, Diógenes Oliveira Júnior. Só que a pergunta era sem abreviações. Aqui ele deixou passar. Mas, às vezes, de 50 testes, 5 acabavam parecendo assim. Ah, esse nome é muito curto para ser o nome completo. Tem certeza que está todos os nomes? Um comportamento que a gente não queria. A gente tem mecanismos para forçar para que ela não faça essas sugestões, mas mesmo assim, às vezes, ela vai impor esse tipo de coisa. Principalmente quando a própria OpenAI faz algumas atualizações, né, no modelo dela. Vocês devem ter visto as notícias, né? Ó, Chat GPT sendo gentil. Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui, notícias. Não é gentil. ChatGPT. Deixa eu colocar sobre o ChatGPT aqui. Não sei se vocês lembram que eu tive uma atualização. Aqui, ó. O puxa-saco. Eles fizeram uma atualização o OpenAI no ChatGPT que ele começou a ficar puxa-saco. Então, tudo que você escrevia, ele falava assim: ah, nossa, que legal. Mesmo você forçando para que ele não fizesse isso, né? Tanto que ele teve que reverter a atualização por causa disso. Então imagina que você monta todo o seu negócio em cima de uma inteligência artificial, uma lógica, e aí de repente você precisa ter que fazer todo uma mudança, porque a OpenAI ou a empresa que você está utilizando começou a mudar as regras. E aqui no caso desse cliente aconteceu isso, então ficou meio inviável utilizar a inteligência artificial desse modelo. Vamos trocar o modelo? Vamos. Tivemos que mudar tudo lá na construção? Não. A gente só alterou ao modelo que a gente iria utilizar, a empresa que vai fornecer a inteligência artificial para a gente, mas a nossa abstração continuou funcionando. E aí, com a mudança que a gente fez, olha só. Deixa eu mostrar aqui como ficou com o modelo alterado. Quando eu clico em cadastrar, a gente usa campos mais padrões, né? Ainda tem uma inteligência artificial rodando por trás, né? Só que ao invés dela fazer a sugestão da pergunta e ela fazer a avaliação se aquela pergunta foi respondida corretamente, a gente só usa ela para coisas específicas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que seria uma coisa específica. Até datas que eles faziam, que ele às vezes a gente mudou para fazer de maneira mais interessante, etc. Vou colocar aqui qualquer coisa. Né? E aí a gente usa a inteligência artificial só para coisas muito específicas. Estou colocando dados fake aqui de exemplo. A gente usa só para coisas muito específicas, mas para que o usuário consiga utilizar. Entendeu? Então imagina que o cliente tivesse se montado em todo pensando na OpenAI. Putz, vou ter que mudar tudo. Não precisa. Por isso que faz muito mais sentido quando você faz uma camada de abstração, né, do que fazer a ligação direta. Claro, você está estudando, está entendendo como funciona a automações, beleza, mas para modelos reais, usem abstrações. Inclusive, você usando abstrações, você pode fazer coisas bem mais interessantes, como por exemplo, quando eu tenho um modelo aqui que eu criei, que é para... Eu estou usando uma abstração que usa o GPT-4 para avaliar imagens. O que significa avaliar imagens? Eu mando uma imagem para ele, por exemplo, tem um link aqui de uma imagem, ó. E tem aqui um casal na imagem, certo?
E aí eu pergunto para ele o seguinte, tem duas pessoas na imagem, e eu posso vir aqui e perguntar, essa imagem mostra a pessoa de corpo inteiro e tem apenas uma pessoa? Quando eu envio, né, para minha camada de abstração, eu pergunto lá na OpenAI, no GPT-4, se existe uma única pessoa na imagem. E o que ele respondeu para mim? Incorreta. Por que incorreta? Porque tem duas pessoas na imagem. E se eu trocar aqui, essa imagem mostra duas pessoas de corpo inteiro e vai ficar redundante, né? Mas tudo bem. E tem apenas duas pessoas na imagem. Vou mandar aqui para ele. Ele continua dando. A forma que eu escrevi aqui. Essa imagem mostra duas pessoas. Aliás, vamos mudar a pergunta. Tem duas pessoas nessa imagem? Uma pergunta mais, né, específica. Olha lá. Aí aqui ele deu correta. Você percebeu que ele não está dando aqueles comentários, está falando só correta e incorreta? Por quê? Na minha camada de abstração, ele foi feito para que ele pudesse fazer dessa maneira. E agora imagina fazer essa mesma validação aqui dentro. E aí por qualquer razão a OpenAI muda as regras do jogo. Você perde muito tempo. Se eu fosse fazer essa mesma validação aqui, é a mesma coisa. Eu copiaria aqui, colocaria aqui na minha camada de requisição, colocaria o URL da imagem e acabou. Eu tenho um nó que vai conseguir fazer essa validação de imagem de uma maneira muito rápida e direta. Tá bom? Bom, é isso. E aí qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Lembrando que se você não usa ainda inteligência artificial, não sabe como que configura, está com dúvidas, pode contar com a equipe da Fábrica de Plugins. A gente tem vários produtos envolvendo automações, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tanto a gente tem servidores VPS com N8N, né, ou 989, onde além da instalação e configuração do servidor, a gente ajuda você na criação dos fluxos. Se você já tem um servidor VPS, só quer instalação e pré-configuração, também temos uma opção para isso. Lembrando que essa instalação e configuração não é só instalar e pronto, acabou. Se você precisar de ajuda para criar os seus fluxos de automações, tal, não tem problema, a gente ajuda vocês. Além de automações com e-mails e automações para mensagens de WhatsApp, usando o WordPress e o Commerce, tá? O link aqui na descrição, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição.